que define um dado de qualidade? Bom, vou começar. Por favor. Eu acredito que a definição da qualidade vai muito de quem está usando o dado, né? Porque, querendo ou não, às vezes você pode construir modelos e coisas anatômicas e ninguém está usando, né? E muitas vezes você não consegue entender exatamente como que você vai medir aquela qualidade, como que você vai entender como é que é aquela qualidade. Então, ela está muito direcionada ao negócio, ao usuário, né, de dados. E hoje, essa inserção entre o usuário, né, e a parte tecnológica é um passo muito desafiador para as empresas, né, atualmente. Hoje, conseguir juntar os dois lados para conseguir ter uma qualidade melhor, né? Hoje a gente, né, não é só uma ou outra empresa, a gente vê muitas empresas no mercado. Eu, como consultora, tenho percebido muito, né, esse movimento no mercado, fazer projeto, entregar projeto, finalizar, desenvolver coisas de inteligência artificial ou outros, e ninguém está olhando para isso. E o usuário está reclamando lá na ponta e a gente não está conseguindo aplicar, até pelo turnover nas empresas muito grande, né? Com ferramentas novas, a gente tem que ser um pouco agnóstico, né, em relação ao ferramental. Então eu posso dizer, Samuel, que o mesmo dado para um determinado fim, ele pode ser bom, e para outro determinado fim ele pode não ter uma qualidade tão boa, é isso? Sim, perfeito. Concordo com a Juline, vou acertar agora. E eu acho que, pegando esse gancho que a Juline trouxe, temos duas perspectivas. Até uma parte mais, digamos assim, na perspectiva do usuário, que é o que o dado tem de qualidade intrínseca e o que o dado tem de qualidade extrínseca, que é o que o usuário percebe, o que os usuários ou quem vai consumir aquele dado percebe, ou quem provê aquele dado percebe. Então, às vezes, não tem como o dado ter uma melhor qualidade, porque a qualidade intrínseca dele é ruim. Por exemplo, se você quer o cadastro de um cliente e o cliente não tem o cadastro de endereço, lá não tem dado. Então, não tem como ter qualidade extrínseca naquele perspectiva. Mas, se você tem um endereço cadastrado e, de repente, não tem ali o CEP, mas tem, por exemplo, a cidade, de repente, atende uma área de negócio, mas não atende uma outra que quer uma precisão um pouco maior. Dando um exemplo simples, né? Então, assim, é possível ter uma perspectiva de qualidade, né, do usuário, que pode variar para um usuário para outro, mas a qualidade intrínseca do dado é importante. Tem algumas dimensões, como completude, como a coracidade, que é algo intrínseco do dado, né, que aí não tem Entendi. como mudar. Então, quando a gente fala assim da qualidade extrínseca, a gente está falando mais daquele valor do dado no conceito que a gente aprende lá no começo da faculdade, dado que vira informação, né? Então, é a capacidade dele gerar informação com outros dados, é o que eu percebo de valor, certo? Perfeito. Mas eu tenho fatores, então, técnicos que também definem a qualidade daquele dado, né? Que não necessariamente está ligado exatamente ao valor dele. Eu consigo explicar ou eu terminei de complicar a porra toda? Tá no caminho. Tá quase lá. É que, na verdade, hoje em dia eu não sei se o Samuel ele observa muito isso no mercado, ou o Ron, mas a gente usa hoje, deve ser usado, né? Não que seja um cenário ideal, mas o ideal seria usar a observabilidade de dados para que a gente tenha mais indicadores ali, para que a gente consiga tomar decisão, né? Esses tempos atrás eu peguei um cliente onde a gente tinha 70 mil tabelas no ambiente. Como que você vai fazer a qualidade de tudo isso? Né? É humanamente impossível. Você vai gastar muito, você vai ter a voz de você prover uma qualidade, você vai acabar gerando um gasto para a empresa. Né? E outros fatores também, onde você não consegue, às vezes, alcançar, porque você tem usuários internos da empresa, onde você pode dividir por domínios de dados. E você também tem usuários externos, muitas vezes quando você monetiza o seu dado na sua empresa. Então, quando você começa a monetizar o dado, você começa a perceber o quanto de errado está os dados da sua empresa. Né? Hoje a monetização é algo que todo mundo quer fazer. Né? O Samuel já deve ter ouvido falar muitas vezes sobre a monetização. Só que a monetização não é tão simples. Porque quando você monetiza o dado, alguém vai pagar por aquele dado. Né? Ele tem um valor, realmente não é só um valor que a gente fala de valor. Ele tem um valor... Preço. Ele tem um preço. Exato, ele tem um preço. E quando a gente olha para o preço do dado, a gente percebe o quê? Que
é diferente. Se você tem um cliente interno na sua empresa que tem um problema de dados de uma área específica, de uma área de um domínio, né, de um produto, área de vendas, né, ou qualquer outra área que tem ali, ou se você tem algum cliente que ele já é seu e você monetiza o dado, ele mesmo usa o seu dado. Então, quando acontecem essas situações, você começa a ser mais cobrado pela qualidade do seu dado, porque alguém está pagando por aquilo. E dói no bolso. Então, quando começa a doer, a gente começa a ver as exigências a mais para a empresa. Aí é mais preocupante mais a governança, mais a qualidade e esses fatores mais relacionados ao ciclo de vida do dado. E aí, que nem você falou no começo, né? Em alguns momentos eu me preocupo com a questão de desenvolver o ambiente, fazer o ambiente, mas em muitos desses fatores a gente tem muitas metadados técnicos que a gente consegue gerar indicadores de observabilidade para alavancar e saber para onde a gente quer ir. Para onde eu preciso ir? Será que esse cliente de 70 mil tabelas, mais ou menos, 70% do ambiente dele não usava há 2 a 3 anos? Então, como que você fala para o cliente que você tem tabelas sem utilizar há 2 a 3 anos? E mais da metade desses 70%, em torno de 30%, basicamente ele estava relacionado a quê? A tabelas não atualizadas. Então, além de não ser usado, não era atualizado. E alguns casos que era usado, não atualizado, que é ruim, e tem o não atualizado que a pessoa usa, obsoleto. Então, tudo isso impacta diretamente a qualidade do dado. Às vezes, a gente não está falando da qualidade do dado em si, mas a gente está falando de fatores metadados técnicos, como atualidade e outros fatores que impactam diretamente, sabe? Que são esses fatores intrínsecos, é isso? Que não é o explícito, digamos assim. Tô tentando formar aqui o conceito na cabeça de arquiteto, tá? A gente é um pouquinho lerdinho, mas a gente chega lá. Eu tenho ali uma base cadastral do meu cliente. Ele tem a percepção do valor do dado como boa, porque ele está vendo ali o dado na tela dele, no sistema, beleza, tem o telefone, o endereço está completo, tem o CEP, tá tudo aqui. Mas ali no momento em que ele observa aquele dado no sistema transacional dele, por exemplo, ele pode não ter a data de atualização, né? E aí aquele dado de endereço é de 3 anos atrás e talvez ele tenha uma percepção da completude e do valor do dado, mas aquele dado não necessariamente vai ser efetivo para ele porque ele não tem uma boa qualidade, porque ele é um dado obsoleto. Sim. É isso? Sim. Na prática, se você for avaliar a qualidade de informação, qualidade de dados, vamos dizer assim, qualidade de dados é o que está relacionado ao dado de uma perspectiva mais técnica, né? Qualidade de dados, e depois a gente expande para qualidade de informação, eu separo um pouco esses dois, que eu estudei um pouco esse assunto no mestrado e a Juliane também usa muito no dia a dia. Mas tem mais de 23 dimensões para você avaliar a qualidade de dados. Então, assim, é um assunto bem extenso. Dá para você avaliar por várias perspectivas. Por isso que para uma área várias pessoas da empresa podem perceber de formas diferentes, né? Então, como você estava comentando, o dado está lá completo, está preciso, porque aquela informação aconteceu, mas não está atualizado. Atualidade é uma dimensão. Completude é outra dimensão. Precisão é outra dimensão. Conteúdo... se o dado tem de conteúdo, um formato adequado, também é outra dimensão. Então, assim, existem várias dimensões, cada uma com a sua definição, isso existe na teoria, e muitas ferramentas usam desses conceitos e aplicam na prática, começam a criar métricas e regras para monitorar e ver como essa informação está ao longo do tempo, no dia a dia, a evolução disso. Então, assim, ver o dado sendo inserido e cadastrado é só o primeiro passo. Depois qual dimensão para mim é importante eu monitorar, criar regras, porque existe um investimento, né, como a Julia comentou, 70 mil tabelas. Vou monitorar 70 mil? Será que eu vou monitorar só as mais utilizadas, só as mais críticas? Enfim, investir e vai aumentando de uma forma incremental para você conseguir ter uma qualidade robusta na empresa como um todo e prevenir problemas.